Imagine acordar amanhã e descobrir que uma silenciosa corrida armamentista já começou dentro do Brasil, e que um dos campos mais estratégicos dessa disputa está no Maranhão. Não estamos falando de tanques cruzando fronteiras ou de guerras declaradas na televisão. Estamos falando de tecnologia israelense de ponta, contratos discretos, inteligência tática e um fuzil capaz de mudar completamente o jogo da segurança pública brasileira. E o mais impressionante, quase ninguém percebeu o tamanho dessa transformação. O que está acontecendo nos bastidores pode redefinir a forma como o crime organizado é combatido no país. Porque enquanto muita gente ainda discute segurança apenas no discurso, existe uma verdadeira batalha tecnológica acontecendo nos bastidores, e Israel se tornou o principal fornecedor dessa nova era. Nos últimos anos, o avanço da criminalidade organizada, os ataques contra a infraestrutura pública e até o crescimento das ameaças digitais fizeram estados brasileiros correrem atrás de soluções mais sofisticadas. E foi exatamente nesse momento que os olhos começaram a se voltar para Israel. Para muitos especialistas em defesa, Israel é considerado um dos maiores laboratórios de segurança do planeta. Um país pequeno em território, mas gigantesco em inovação militar. É de lá que surgem sistemas de vigilância, inteligência artificial aplicada à defesa, monitoramento urbano, drones táticos e armamentos desenvolvidos para cenários extremos. E agora, parte dessa tecnologia começa a chegar ao Maranhão. Mas aqui começa o detalhe mais intrigante dessa história. Essas aquisições raramente acontecem de forma direta. Não é simplesmente um representante israelense desembarcando em São Luís e assinando contratos milionários. O processo é muito mais complexo. Muitas vezes, os equipamentos chegam através de distribuidores nacionais, adesões a atas federais, contratos compartilhados e operações administrativas que passam despercebidas pela maioria da população. Na prática, isso cria uma espécie de corredor silencioso de tecnologia internacional entrando no sistema brasileiro de segurança pública. E é justamente nesse corredor que surge um nome que vem chamando a atenção de especialistas e forças policiais: o IW-IARAD. O ARAD não é apenas mais um fuzil moderno. Ele representa uma nova filosofia de combate. Desenvolvido pela indústria israelense IW, uma das fabricantes de armas mais respeitadas do mundo, o ARAD foi projetado para operações intensas, ambientes hostis e confrontos de alta pressão. Seu diferencial começa no conceito multicalibre, permitindo adaptação para diferentes cenários operacionais. Mas o que realmente chamou a atenção das forças de segurança brasileiras foi outro detalhe: sua resistência em ambientes tropicais. E aqui o Maranhão entra diretamente na equação. Calor extremo, umidade elevada, operações em áreas urbanas e rurais, regiões de mata, ambientes costeiros. Tudo isso representa um desafio brutal para qualquer equipamento tático. Muitos armamentos sofrem desgaste acelerado nessas condições. Mas o ARAD foi pensado justamente para resistir a esse tipo de cenário. É como se a engenharia israelense tivesse criado uma arma preparada para guerras modernas, mas perfeitamente adaptável à realidade brasileira. E isso muda tudo. Porque quando um Estado começa a investir em tecnologias desse nível, ele não está apenas comprando equipamentos. Está importando uma doutrina inteira de segurança. Israel construiu sua reputação mundial baseada em rapidez de resposta, integração tecnológica e eficiência operacional. Lá, segurança não é apenas força bruta. É inteligência, adaptação e capacidade de antecipar ameaças. Ao incorporar equipamentos israelenses, o Maranhão começa a absorver também parte dessa mentalidade estratégica. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão impactante. A verdadeira batalha secreta não acontece apenas contra o crime nas ruas. Ela acontece na disputa silenciosa entre modelos de segurança pública, entre métodos antigos e uma nova geração de enfrentamento baseada em tecnologia avançada. Enquanto criminosos utilizam comunicação criptografada, drones improvisados e logística sofisticada, governos percebem que combater organizações modernas exige ferramentas modernas. E é nesse cenário que Israel surge como referência mundial. Só que existe outro lado dessa discussão. Toda vez que tecnologias militares avançadas entram em cena, surgem perguntas inevitáveis. Até onde vai a modernização? Qual é o limite entre segurança e vigilância?
o quanto essas tecnologias podem transformar o cotidiano da população. Porque quando falamos de inovação israelense, não estamos falando apenas de armas. Estamos falando também de sistemas de reconhecimento, monitoramento inteligente, softwares analíticos e integração de dados em tempo real. É uma revolução completa no conceito de segurança pública. E o Maranhão pode estar se tornando um dos laboratórios brasileiros dessa transformação. O mais curioso é que boa parte da população sequer imagina a dimensão desse movimento. Enquanto debates políticos dominam manchetes superficiais, uma mudança estrutural acontece em silêncio. Contratos são assinados, equipamentos chegam, treinamentos acontecem, doutrinas são atualizadas, e pouco a pouco, uma nova realidade operacional vai sendo construída. Para alguns especialistas, isso representa avanço inevitável. Afinal, o crime organizado também evoluiu. Facções se tornaram mais tecnológicas, mais violentas e mais organizadas. Nesse contexto, investir em equipamentos modernos seria apenas questão de sobrevivência institucional. Mas outros enxergam um cenário mais delicado, porque quanto mais sofisticada se torna a segurança pública, maior também é a responsabilidade sobre como essa força será utilizada. Transparência, fiscalização e controle passam a ser fundamentais. Afinal, tecnologia poderosa sem supervisão adequada pode gerar consequências imprevisíveis. E é justamente essa tensão que torna essa história tão fascinante. Não existe resposta simples. O que existe é uma transformação acontecendo diante dos nossos olhos. O Maranhão, ao buscar tecnologias israelenses como o IWR e outros sistemas estratégicos, está entrando numa nova fase da segurança pública brasileira. Uma fase em que inteligência tática, resistência operacional e adaptação tecnológica se tornam tão importantes quanto o efetivo nas ruas. E talvez o ponto mais impressionante seja perceber que essa movimentação vai muito além do Maranhão. Outros estados brasileiros observam atentamente esses avanços. O interesse por equipamentos israelenses cresce em feiras internacionais, licitações públicas e eventos de defesa. O Brasil inteiro começa a olhar para Israel como uma espécie de Vale do Silício da segurança. E isso revela uma tendência global. As guerras modernas mudaram. O combate ao crime também. Hoje, vencer não depende apenas de quantidade de agentes ou viaturas. Depende de informação, velocidade de resposta e tecnologia. No fim das contas, o que está em jogo não é apenas um fuzil. É uma mudança completa de paradigma. É a tentativa de transformar forças de segurança em estruturas mais ágeis, conectadas e preparadas para ameaças cada vez mais complexas. E dentro dessa transformação silenciosa, o Maranhão pode estar ocupando uma posição muito mais estratégica do que muita gente imagina. A pergunta agora é outra: até onde essa corrida tecnológica vai chegar? Será que estamos assistindo ao nascimento de uma nova era da segurança pública brasileira? Ou estamos entrando num território onde tecnologia e poder caminham rápido demais? Uma coisa é certa: a batalha secreta por trás dos armamentos israelenses já começou. E os efeitos dela podem impactar diretamente o futuro da segurança no Brasil inteiro. Se você chegou até aqui, comenta agora: você acredita que investir em tecnologia israelense pode realmente transformar a segurança pública brasileira? Ou isso abre portas para novos riscos? E claro, se você gosta de conteúdo sobre geopolítica, tecnologia militar, inteligência e os bastidores do poder, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sino. Porque aqui, a gente revela aquilo que quase ninguém percebe, até ser tarde demais.